Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos fazer a leitura dos versículos 20 e 21. Porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendência, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore muito, e eu chore por muito daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Vamos orar? Pai, que o Teu Santo Espírito me use para que através da Sua palavra, Senhor, eu seja ensinado e a Tua igreja seja ensinada sobre a Tua verdade, a respeito do Teu Filho Jesus Cristo, a respeito da Tua vontade para as nossas vidas. Nos guia, Senhor. É com temor e tremor que nós nos achegamos diante do Senhor, pedindo a Tua direção e a unção do Teu Espírito Santo, para a Tua honra, para o Teu louvor e para a Tua glória. E nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos a primeira carta, quando ele escreve aos Coríntios. E inicia-se a carta de 1 Coríntios elogiando a igreja de Corinto, a igreja que estava na cidade de Corinto, dizendo que essa igreja era uma igreja especial com relação às outras igrejas, porque era uma igreja que tinha e detinha ali toda a manifestação de todos os dons do Espírito Santo de Deus. Se você tiver dúvidas ou questionamentos referentes a como se dá a manifestação do Espírito Santo em cada indivíduo da igreja, as cartas que muito provavelmente aqueles que têm conhecimento das Escrituras, pastores, teólogos e todos aqueles que conhecem a Bíblia vão indicar para a sua leitura, será 1 Coríntios e 2 Coríntios. E quando o apóstolo Paulo começa na carta de 1 Coríntios elogiando a igreja de Corinto, porque muitos dos dons espirituais encontram-se presentes ali, ele chega em um certo momento e também começa a repreendê-la, falando que ainda que muitos dos dons espirituais estivessem presentes na igreja de Corinto, ela era uma igreja que estava se acomodando e se moldando ao padrão do mundo, permitindo e se acomodando com que dentro dela mesmo, muitas das coisas relacionadas ao mundo estivessem presentes ali. Ele começa a carta de 1 Coríntios repreendendo a igreja, dizendo que dentro da igreja estava havendo adultérios, de que dentro da igreja estava havendo dissensões, de que dentro da igreja estava havendo divisões, e a igreja já estava acomodada a essas situações, ainda que ela fosse uma igreja que estivesse experimentando vários dons espirituais. Quando nós pegamos no final de 1 Coríntios, nós lemos que Paulo tinha o objetivo de visitar a igreja de Corinto. E quando nós chegamos em 2 Coríntios, o contexto da carta é que muitas mudanças foram realmente realizadas na igreja de Corinto, nesse período entre a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo não houve a possibilidade nesse interim dele realizar a visita que ele tinha proposto. Aliás, em 2 Coríntios ele diz, olha, eu não pude realizá-la, mas pretendo sim realizá-la. Fui impedido de estar aí com vocês. E quando ele chega agora no final da sua carta, a sua segunda carta aos Coríntios, ele vem e diz assim no versículo 20, porque eu receio
que quando eu chegar, que quando eu for fazer essa então visita para vocês, eu não ache vocês da maneira como eu gostaria de encontrá-los. E vocês talvez não me achem da maneira como vocês gostariam de me encontrar. E que de alguma maneira acha entre vocês pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, e que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que mesmo ele tendo falado, dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, da prostituição e da desonestidade que cometeram. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele finaliza a ideia aqui em 2 Coríntios, depois de uma lição doutrinária e de uma lição espiritual aqui em toda essa carta, dizendo o seguinte: eu vou visitar vocês, eu vou até a igreja de Corinto, como eu disse bem que eu iria, mas eu não posso negar para vocês que eu estou com medo, eu estou com um receio no meu coração, de que quando eu chegue e encontre vocês, eu perceba que vocês ainda estão em pecado. Eu perceba que muitos não se arrependeram da imundícia, da prostituição e da desonestidade que cometeram. Ok. Paulo vai chegar até a igreja e suponhamos que ele realmente chegasse nela. Nós não temos 3 Coríntios para tratarmos como foi a continuação aqui. Mas suponhamos que Paulo tenha chego na igreja e realmente tenha encontrado os irmãos da exata maneira e no exato receio que ele tinha aqui nessa palavra. A pergunta que eu transmito agora para os irmãos é: por quê? Qual é o problema, qual é o receio dos irmãos estarem em prostituições, em desonestidades, em imundícias, em invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, etc. Por que Paulo está tão receoso? Irmãos, o que eu queria conversar com os irmãos hoje é que a mesma razão de Paulo estar preocupado com a vida espiritual da igreja, quando da sua escritura para a igreja de 2 Coríntios, aqui nesse momento específico, é a mesma razão pela qual nós devemos estar preocupados também com a nossa comunidade, com a igreja dos dias atuais. E por qual razão? Porque o Senhor voltará. Ele voltará. E essa é a razão principal porque devemos temer nos mantermos debaixo do pecado. Porque ele voltará. No Novo Testamento, apenas nos evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos mais de 10 vezes Jesus Cristo repetindo o termo vigiai. E por que ele repete o termo vigiai? O termo vigiai não é um termo que está isolado de um contexto. Mas todas as vezes que Jesus Cristo falava sobre vigiar, ele estava querendo dizer e estava relacionado: vigiai, porque eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, como você vai estar? Em Lucas, no capítulo 21, versículo 34 a 36, os apóstolos chegam para Jesus Cristo a partir do capítulo 21, e assim como está em Mateus capítulo 24, e assim como está também em Marcos, eles questionam a Jesus qual será os sinais da sua vinda e o que acontecerá antes da sua volta. Em Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36, ele diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado
com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É interessante que quando Jesus vai falar sobre os fins dos tempos, quando vai dar a sua volta, ele não apenas fala sobre sinais e circunstâncias que aconteceriam no dia da sua volta, mas ele ressalta a necessidade de que nós observemos e cuidemos de nós mesmos, para que estejamos preparados quando da sua volta. O texto diz assim: e olhai por vós. Esse termo é interessante, olhar por vós. Ele está dizendo, é para você cuidar da sua vida, principalmente. Porque a responsabilidade diante do dia do juízo final não vai ser uma responsabilidade minha com relação à sua vida e sua com relação à minha vida. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encha. Glutonarias, orgias, embriaguez, cuidados da vida. E o dia da volta do Senhor venha sobre vós, venha sobre você, venha sobre mim de improviso. Essa palavra improviso, no grego, é uma palavra, ela chama rapis, da onde vem a palavra rapto, que quer dizer também armadilha. O dia da volta do Senhor vai ser um dia como se fosse uma armadilha. Ninguém espera o momento da armadilha. Ninguém sabe que a armadilha está ali. Ninguém tem a expectativa de que a armadilha vai me pegar. Mas quando eu menos espero, eu sou atirado em meio a ela. E eu sou pego por ela. E um dia o Senhor Jesus Cristo, como Ele disse, Ele voltará. E Ele voltará, mas como os nossos corações e do que os nossos corações estarão cheios. A palavra de Deus diz que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, as prioridades da minha vida são as coisas nas quais o meu coração está. Se a minha prioridade da minha vida é o meu serviço, eu durmo pensando no meu serviço, eu acordo pensando no meu serviço. Enquanto eu estou com os meus familiares, eu estou pensando no meu serviço. Enquanto eu estou tomando banho, eu estou pensando no meu serviço. E muitas vezes até sonhando, eu sonho com o meu serviço. Se o meu coração, se o meu tesouro for a minha noiva, a minha mulher, eu posso dormir pensando nela, acordar pensando nela, sonhar com ela, tomando banho, caminhando, dirigindo, eu penso, em todo momento o meu coração está cheio dela. Mas esses exemplos que Jesus Cristo dá aqui, eles nos alertam de que nos últimos dias, a probabilidade de muitos irmãos, a probabilidade de muitos que estejam dentro das igrejas, é que o seu tesouro e o seu coração estejam cheios das coisas deste mundo. Cheios de circunstâncias relacionadas ao que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Glutonarias, bebedices e os cuidados dessa vida. E a armadilha só me pega porque eu não estava vigiando de que poderia haver alguma armadilha por ali. Porque se eu começasse a andar, me precavendo de que alguma armadilha pudesse me pegar, e se eu começasse a viver preocupado de que eu poderia estar em algum risco, esse risco diminuiria ou até mesmo seria extinto. E Jesus olha para os discípulos e diz: prestem atenção, que o dia não venha sobre vocês de improviso. Vigiai, pois, em todo tempo,
orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vocês entendem o receio de Paulo? Eu estou indo aí visitar vocês, e o meu medo é que mesmo depois de eu ter falado tudo isso que eu falei para vocês, mesmo da carta que eu já tenha enviado para vocês, mesmo das exortações que eu tenho feito por vocês, mesmo das orações que eu tenho continuamente intercedido por vocês, o meu medo é que quando eu encontre vocês, vocês ainda não estejam em arrependimento e estejam debaixo do pecado. E o meu medo é porque a qualquer momento ele virá. E se ele chegar, vocês vão estar em pé diante dele. Vocês vão ser achados por dignos de evitar todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Depois do apóstolo João falar sobre diversas pragas que aconteceriam no dia do juízo final, nos dias antes do momento do julgamento, Apocalipse 16, 15, ele diz o seguinte: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Não ande nu. Quando nós olhamos biblicamente para nós mesmos, o que nós vemos? Aquilo que nós somos. Porque não há nele coisa sã, senão chagas. Quando eu olho as minhas justiças, do modo como elas são, o que a Bíblia vai dizer sobre ela? Porque as suas justiças são como trapos de imundícia. Quando eu olho para aquilo que eu sou em mim mesmo e por mim mesmo, naturalmente, o que a palavra de Deus vai dizer, aliás, sobre todos nós? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos nós somos para Deus naquilo que nós somos naturalmente, sem qualquer utilidade. O apóstolo Paulo vai utilizar até mesmo o termo inúteis. Se nós nos apresentarmos diante dele sem as vestes do Espírito, se nós nos apresentarmos diante do Senhor sem a sua cobertura, se nós nos apresentarmos diante do Senhor do modo como nós somos naturalmente, sem a obra de Cristo sobre nós, nós não poderemos adentrar a sua presença, receber a sua bem-aventurança. Quando Jacó chega diante de Isaac para receber a bênção era para Esaú, mas ele queria receber a bênção. Mas ele não poderia chegar diante de Isaac para receber a bênção do modo como ele era. Porque se ele chegasse pedindo uma bênção do modo como ele era diante de Isaac, ao invés de ser abençoado, como Jacó disse para a mãe dele, quando meu pai ver que não é Esaú, mas é Jacó, eu vou ser, ao invés de abençoado, vou ser amaldiçoado. E a sua mãe chega para ele e diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as vestes de Esaú e vamos colocar em você. Vamos tampar você totalmente da vestimenta de Esaú. E quando você chegar diante de Isaac, Isaac vai tocá-lo, Isaac vai apalpá-lo, Isaac vai cheirá-lo, e ele não vai reconhecer nenhum Jacó ali. É Esaú, é o primogênito. Então eu o abençoo. Naquilo que nós somos, nós não temos a possibilidade de sermos abençoados por Deus. As Escrituras vai dizer que naturalmente somos inimigos de Deus. E para nós podermos receber a bem-aventurança e podermos entrar no reino de Deus, precisamos ser amados do Pai. Mas só tem um que é realmente amado do Pai. Aquele que quando foi batizado, o Pai olhou para ele e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se eu tenho filho em mim e sou revestido do filho,
O filho amado em quem o pai tem todo o prazer, se eu estou no filho e o filho está em mim, agora eu também sou um filho amado do pai em quem ele tem prazer. Eis que venho como ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Irmãos, os irmãos precisam entender que precisamos estar extremamente preparados para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Pois não haverá segundas chances depois da sua volta. Não haverá outro modo, ou uma porta de esquina, ou uma janela para entrarmos depois da sua volta. E nós não sabemos quando será a sua volta. Perdão. Mateus 24, do 36 ao 44. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós podemos ter uma noção do período de que está próximo a volta do Senhor. Aliás, a palavra de Deus nos mostra, versículo, por exemplo, 28, vai dizer: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ele está trazendo no contexto, dizendo, quando esses sinais começarem a se cumprir, quando os sinais da minha volta começarem a acontecer, então vocês sabem que está próximo o dia. E o dia está próximo. Os sinais estão acontecendo. Mas exatamente o dia e exatamente a hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, mas só o Pai. E quando chegar esse dia e hora, a Bíblia vai dizer que será assim como foi nos dias de Noé. Noé estava construindo a sua arca, Noé estava se preparando, Noé estava vigiando, sabendo que o dia do juízo, o dia do dilúvio, haveria de chegar. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer que Noé era o pregoeiro da justiça, ou seja, ele estava também anunciando para que as pessoas se arrependessem. Mas as pessoas não se arrependeram, as pessoas não deram credibilidade de que a volta, ou melhor dizendo, de que o dilúvio aconteceria. E a Bíblia vai dizer que eles viviam as suas vidas normalmente, como normalmente vivem qualquer um. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam-se, eles davam-se em casamento. Eles viviam o seu dia a dia, eles viviam o seu cotidiano, eles caminhavam nas suas rotinas. Eu acordo, escovo os dentes, tomo banho, coloco a roupa, vou para o serviço, volto, almoço, tal. Vivia na sua rotina. No dia seguinte é isso, e no outro dia é isso. E a Bíblia vai dizer que eles viviam na sua rotina, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí ele vai falar aqui no versículo 40 em diante sobre o arrebatamento da igreja.
que está em 1 Tessalonicenses também. Não perceberam. Estaremos aqui, e como num piscar de olhos, a palavra vai dizer, então estarão dois no campo. Um será levado e o outro será deixado. Estarão duas moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. E não perceberam. Eles estavam vivendo a sua rotina. Eles estavam caminhando no seu dia a dia. Eles estavam trabalhando, eles estavam comprando comida, eles estavam comprando vestimentas, eles estavam casando, eles estavam dando-se em casamento. Os pais estavam casando os seus filhos, os filhos estavam casando, estavam tendo os filhos, estavam fazendo a sua rotina, o seu dia a dia. Mas de repente, começou o dilúvio. Começou a chuva. E quando a chuva começou, a porta da arca já estava fechada. Quando for a volta do Senhor, logo antes dela, já foi. Estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Quando isso vai acontecer? Amanhã? Hoje? Daqui a pouco? Daqui a 10, 20, 200 anos? A resposta é não sei. E a resposta é ninguém sabe. A Bíblia diz que nem o filho sabe o dia. E por isso o filho ele diz assim: vigiai, exatamente por isso, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Se eu soubesse que o ladrão viria às 2h15 na minha casa, como vocês acham que eu estaria às 2h15? Dormindo? Tranquilamente? De modo algum. Se você soubesse a que hora havia de vir o ladrão, você vigiaria. Mas agora, se eu dissesse para você de maneira diferente, você não sabe a hora de vir o ladrão, eu só te aviso uma coisa: ele virá. O ladrão está vindo para a sua casa, só que eu não vou te contar a hora que ele vem. Se você soubesse que o ladrão viria 2h15, às vezes você chega aqui 10 horas, fala, eu vou dormir até 1, porque o ladrão só vem às 2h15 mesmo. Aí eu acordo, começo a me organizar, porque o ladrão está vindo. Dá até para a gente sair daqui e comer um lanche, porque ele só vem 2h15. Mas e se eu dissesse para você, o ladrão virá, inquestionavelmente ele virá na sua casa. Mas eu não sei a hora que ele virá. Às vezes você já sairia daqui e falaria, infelizmente não tem nem como eu continuar de ouvir essa mensagem, Felipe. Eu tenho que ir lá para casa e ficar vigiando. E eu não posso ir trabalhar, e eu não posso fazer nada, eu tenho que vigiar. Mas por quê? Porque a qualquer momento o ladrão virá. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E em continuação ele vai trazer duas parábolas sobre como nós devemos estar para que sejamos dignos de entrar pelas portas. Como nós devemos estar para que nós possamos vigiar corretamente. No versículo 45 ao 51, aí mesmo de Mateus 24, ele vai dizer o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer
e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando nós fomos pegar a parábola do capítulo 25, do 1 ao 13, ele vai trazer por um outro viés, como nós devemos nos preparar nessa vigilância. Mas agora, essa parábola que ele vai trazer do versículo 45 ao 51, ele vai dizer a diferenciação entre o servo fiel e prudente e o servo mau. Ele começa dizendo: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Interessante, que nós não vimos, esse tipo de servo, o servo fiel e prudente, não é um servo que necessariamente está agindo de uma maneira correta, neste momento específico, para com a sociedade. Não é um servo que está deixando está dando seus impostos, um servo que está agindo corretamente, que está limpando bem a casa. Se nós olharmos aqui neste versículo, nós vamos ver de que o servo fiel e prudente é o servo que o Senhor constituiu para dar sustento aos conservos, para servir os outros. Esse é o servo fiel e prudente. Olha só, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para ele, o servo fiel e prudente, dar sustento a quem? A sua casa. Como devemos estar vigiando? Em amor, em servidão uns para com os outros. Porque o servo fiel e prudente é aquele servo que o Senhor deixou sobre a responsabilidade da sua casa, saiu e disse: você é responsável agora por trazer alimento e cuidado aos conservos. Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier achar servindo assim, servindo. Mas é diferente do mau servo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas vamos pegar agora o versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser: o meu senhor está demorando, o meu senhor não vai chegar daqui a pouquinho, o meu senhor vai demorar para chegar, o meu senhor tarde virá. E já que o meu senhor tarde virá, eu não vou servir os outros, eu não vou servir os conservos. Se o meu senhor tarde virá, olha o versículo 49, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados. Olha só que interessante. O bom servo é o servo que está sabendo: meu senhor qualquer momento virá, vou servi-lo devidamente como ele quer que eu o sirva, servindo. Mas o mau servo é aquele que diz: o meu senhor tarde virá, então eu vou gozar, vou deixar de servir, vou servir a mim mesmo. E o servo bem sabia, quando ele pensasse que o Senhor estava perto de vir, aí ele começava a ser um bom servo. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai pegar de surpresa. É o que nós lemos ali no versículo 44. Estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E ele vai dizer: e virá o Senhor, versículo 50, daquele servo, num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Quando ele nem estiver esperando, ele não estiver sabendo, o Senhor diz: ele vai voltar é neste dia, é nesta hora. Vai pegá-lo no flagra, como diz a expressão popular, com a boca na botija. E vai separá-lo dos outros servos. E vai destinar a sua parte com os hipócritas. Quem são os hipócritas? Os hipócritas seriam ele estava achando que o seu Senhor não viria. Se eu dissesse para todos vocês que o Senhor Jesus Cristo chega hoje à meia-noite, como seria o seu procedimento até meia-noite? Você agiria normalmente do mesmo modo como você já estava agindo desde de manhã, desde ontem, desde anteontem? O Senhor volta à meia-noite. Tudo bem, eu já estava vigiando mesmo. O Senhor volta à meia-noite. Vamos comer um lanche? Vamos fazer alguma coisa?
Ou talvez você ia ficar em jejum e oração até meia-noite, já que o Senhor volta à meia-noite. O bom servo disse: o meu Senhor virá. Não sei a hora que ele vem, mas ele virá. Vou servi-lo. E vou servir uns aos outros, porque o meu Senhor virá. O mau servo disse: o meu Senhor tarde virá. Vou fazer um monte de coisas que não devo fazer, porque ele tarde virá. E quando chegar a hora próxima, que eu imaginar que ele está para chegar, aí eu organizo a casa. Quantos de nós, ou já falamos, ou já ouvimos alguém dizer: sou muito jovem para me responsabilizar com as coisas de Deus. Preciso curtir um pouco mais as coisas da vida. Eu preciso terminar um negócio. E depois que eu terminar esse negócio, aí eu vou agir de uma maneira correta para as coisas de Deus. Isso é um caráter hipócrita de um mau servo, que está apenas esperando organizar as suas coisas e achar que o seu Senhor está próximo para mudar o seu posicionamento de vida, para que quando o seu Senhor vier, que ele esteja muito bem diante de seu Senhor. E que ninguém conte o que aconteceu nesse período que o seu Senhor deixou responsável pela sua casa. O bom servo é o servo que serve. E enquanto o Senhor diz para vigiarmos, que não sejamos como o mau servo. No capítulo 25, versículo 1 a 13, ele vai trazer uma outra parábola, com outro viés, de como devemos nos preparar para a volta do Senhor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas, estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós temos as virgens. Interessante que todas são virgens. Temos 10 virgens. As 10 são virgens, que estavam se preparando para a chegada do noivo. Interessante que as 10 estavam se preparando para a chegada do noivo. Não é que algumas estavam rebeldes e disseram: não queremos nos preparar para a chegada do noivo. Não, as 10 estavam se preparando. As 10 eram virgens. E as 10 iniciaram a sua caminhada com azeite nas suas botijas. As 10 eram virgens. As 10 estavam inicialmente buscando, preparando-se para a chegada do noivo. E as 10 iniciaram a sua caminhada com azeite nas suas botijas, nas suas lâmpadas. O noivo demorou. Elas até falaram: não, vamos se preparar, vamos. Talvez passou. Aqui não era a noiva que estava demorando, era o noivo. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, escureceu. Não tem lâmpada elétrica. Você precisa da lamparina
para que você veja o caminho a chegar ao noivo. O noivo atrasou. Elas até dormiram, pegaram no sono. E de repente ouvem-se a voz: o noivo está chegando. Todas elas acordam, e quando acordam, 5, agora você reconhece o que elas eram antes de iniciar esse o preparo. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. 5 tinham azeite de sobra para si mesmas. 5 não tinham o seu azeite de sobra. No contexto das escrituras sagradas, do Velho Testamento, do tabernáculo, das profecias nos profetas, o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. 5 começaram essa caminhada de busca, vamos juntos com o Espírito. Mas apenas as que tinham perseverado em ter o Espírito consigo, para quando da chegada do noivo, eram 5 prudentes. Isso é interessante, que se bate certinho com uma palavra que tem em Eclesiastes, que diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. De que a chegada do noivo e eu estar preparado para a sua chegada é mais importante do que em algum momento na minha vida eu fazer essa preparação. Jesus Cristo, ele vai dizer de que aquele que perseverar até o fim é que será salvo, e não aquele que começar a perseverar. Claro que para que eu persevere até o fim, eu preciso começar a perseverar em algum momento. Mas não é apenas uma mera começo de perseverança, mas é a finalização da perseverança. Não adianta com que nós tenhamos nas nossas vidas em algum momento vigiado, esperando a chegada do noivo. Não adianta que na maioria do tempo em que vivemos, nós tenhamos vigiado para a chegada do noivo. Mas a relevância é que quando o noivo chegar, nós estejamos vigiando. Quando o noivo chega? Essa é a questão, não sei. Ou seja, eu tenho que estar vigiando toda hora. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. João capítulo 14, versículo 2 e 6, Jesus Cristo vai dando aos discípulos as últimas instruções na sua vida, aqui na terra, antes de ser crucificado. E do capítulo 14, versículo 2 a 6, ele vai dizer assim, eu vou ler esse. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. Eu estou indo lá para o pai, para preparar um lugar, uma casa boa para vocês. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez, eu vou voltar, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, ele está dizendo, eu vou com uma finalidade muito específica. Preparar casa para vocês. E eu volto para levar todos os meus discípulos comigo. Para que todos os meus discípulos morem comigo. E ele chega para os seus discípulos e diz, e aliás, vocês até sabem o caminho para onde eu vou. Vós mesmos sabeis para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho para chegar lá. Vocês sabem para onde eu estou indo, e vocês sabem como chegar aonde eu estou indo, não sabem? E os discípulos chegam para ele, aqui Tomé, e disse-lhe Tomé, Senhor, primeiro, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e como que nós podemos saber o caminho para onde o Senhor vai? Se eu não sei nem para onde o Senhor vai, como é que eu sei como chegar lá? E Jesus disse, primeiro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sabe para onde eu vou? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu estou indo para o Pai, e eu sou o caminho para chegar no Pai. Irmãos, que nós estejamos vigiando, porque não sabemos quando Ele voltará, mas que nós estejamos já neste caminho para o Pai, que é Cristo Jesus. De nada adianta estarmos preparados e todo dia acordarmos falando, será que é hoje, será que é agora, será que é daqui a pouco?
se nós não estivermos o ticket, se não estivermos no caminho para termos acesso ao Pai. No capítulo 12, aí mesmo de João, versículo 46, ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Os irmãos entendem que, quando nós falamos lá no começo, de que o apóstolo Paulo estava com receio, de que a igreja estivesse vivendo debaixo da prática do pecado, aqueles que estavam dentro das comunidades estivessem vivendo debaixo da prática do pecado, não tivessem ocorrido arrependimento em seus corações, é porque se eles estavam vivendo debaixo da prática do pecado, sem ter arrependimento em seus corações, é porque eles estavam debaixo das trevas. E se eles estavam debaixo das trevas, eles não estavam em Cristo, porque eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se eles não estavam então em Cristo, eles não estavam no caminho. E quando o Senhor voltasse, eles não iriam para o Pai. Vigiemos em Cristo. E se estamos em Cristo, o Senhor, através do seu Espírito Santo, vai nos levar neste processo de santificação, para nos moldar à imagem e semelhança dEle. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma, nela é na Nova Jerusalém, tá? Só para você entender o contexto. Na Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que são inscritos no livro da vida do Cordeiro. E capítulo 22, versículo 11 a 10, do 10 ao 17, diz assim: e disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito diz a todos nós, vem. A esposa, que é a igreja, diz a todos nós, vem. E qualquer que ouvir a palavra do Senhor, que repita isso aos outros também. Vem. Todo aquele que tem sede, venha. E todo aquele que quiser, tome de graça da água da vida, que é que Jesus, que é o caminho para o Pai. E aí nós vamos vigiar, apenas aguardando, e tendo a ousadia de podermos dizer com tranquilidade, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Certo tempo atrás, houve em Campo Grande uma chuva muito grande, muito forte. E depois da chuva o céu ficou bem negro. Depois da chuva durante a semana, estava conversando com uma pessoa que se diz cristã. E essa pessoa tinha chegado para mim e dito assim, Felipe, mas eu fiquei com medo, um medo. Eu falei, mas por quê daquela chuva? Ele falou, pensei que Jesus estava voltando. Será que a gente ficaria com medo? Será que a gente fica com medo?
sabendo que Ele está voltando, sabendo que Ele pode voltar. Se a gente tem medo da morte é porque o apóstolo Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque se eu morrer eu sei para onde eu estou indo. E o versículo 20 e 21, daí mesmo de Apocalipse 22, vai dizer: e aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos orar? Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nas nossas vidas e que os nossos corações sejam alertos e em fidelidade a Ti, por Cristo Jesus, para a volta do Teu Santo Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém.